Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Python voltadas para as Olimpíadas de Programação. Hoje eu trouxe esse problema que se chama o jogo da vida. Esse problema provavelmente vai ser o único na história desse canal, onde eu vou gravar uma resolução do mesmo nas duas linguagens, porque eu acho que independentemente da linguagem que você for usar para competir na OBI, o jogo da vida é um problema de programação que vai além dessa competição, na verdade. Ele é um problema muito famoso e muito antigo. E ele é meio que um ritual de passagem para todos os programadores. Então, assim, esse é um. Ele é uma proposta de exercício que pode até cair em. Como é que fala? Entrevistas de emprego, quando tem provas práticas de programação. E aí o jogo da vida pode ser uma proposta de exercício para o entrevistado resolver, por exemplo. É um problema muito famoso e que é muito importante que qualquer programador, independentemente da linguagem que ele estuda, independentemente da área que você queira seguir, é importante que em algum momento da sua vida você faça o jogo da vida, certo? Na OBI em si, ele caiu na primeira fase da OBI de 2024, tanto no nível 2 quanto no nível 3. Agora eu vou ler o enunciado do jeito que ele foi apresentado nessa prova. O jogo da vida de Conway é um processo de simulação, conhecido como autômato celular, criado pelo matemático britânico John Conway para reproduzir, por meio de uma matriz, processos de mudança em grupos de seres vivos. As regras do jogo indicam como a matriz é modificada a cada passo. Os valores da matriz em um determinado passo são coletivamente chamados de estado do jogo. Mais especificamente, o jogo acontece em uma matriz quadrada n por n, ou seja, com n linhas e n colunas, no qual cada célula está viva, representada pelo número 1, ou morta, representada pelo número 0. Para simular o próximo estado do autômato, para cada célula calculamos o seu número de vizinhos vivos. Duas células são consideradas vizinhas se elas são adjacentes diagonalmente, horizontalmente ou verticalmente. Ou seja, uma célula pode ter até 8 vizinhos. E decidimos se a célula estará viva ou morta no próximo estado de acordo com as seguintes regras. Se uma célula morta possui exatamente 3 vizinhas vivas, ela vira uma célula viva. Se uma célula morta possui uma quantidade de vizinhas vivas diferentes de 3, ela continua morta. Se uma célula viva possui 2 ou 3 vizinhas vivas, ela continua viva. Se uma célula viva possui menos que 2 vizinhas vivas, ela morre. Se uma célula viva possui mais que 3 vizinhas vivas, ela morre. Toda célula fora da matriz é considerada morta, ou seja, células fora da matriz nunca afetam a quantidade de vizinhos vivos de alguma célula. Observe que as regras são aplicadas em todas as células simultaneamente, isso aqui é muito importante, simultaneamente, uma vez a cada passo. Dada uma matriz que representa o estado inicial do jogo e o inteiro positivo Q, sua tarefa é determinar o qésimo estado do jogo, de acordo com as regras descritas acima. Ou seja, o valor de cada célula da matriz após Q passos do jogo. A figura abaixo mostra um exemplo de jogo em uma matriz 5 por 5 e seus estados para diferentes valores de Q. Células vivas são representadas com a cor preta e células mortas são representadas com a cor branca. O estado inicial é essa matriz aqui que eu poderia ler como 0001 em voz alta, mas não precisa, né? E aí, na primeira geração, depois do estado inicial, o jogo passa a ficar desse jeito pra esse aqui. Aí na segunda geração ele fica assim. Na terceira geração ele fica assim. A primeira linha contém dois números inteiros, n e q, representando respectivamente o número de linhas, colunas da matriz e o número de passos a serem simulados. As próximas n linhas contêm n caracteres cada. O jésimo caractere da iésima linha corresponde ao estado inicial da célula na linha i e coluna j. Caso o caractere seja 0, a célula naquela posição inicia o jogo morta. Caso o caractere seja 1, a célula inicia o jogo viva. O seu programa deverá imprimir n linhas, cada uma contendo n caracteres. Na iésima linha, o jésimo caractere deve representar o qésimo estado da célula na linha i e coluna j. Caso a célula esteja morta, o caractere deve ser 0. Se ela estiver viva, o caractere deve ser 1. O tamanho da matriz, ela vai ser sempre de 1 por 1 até no máximo 50 por 50. E
programa sempre vai pedir pra gente simular entre uma e 100 gerações. É, esse negócio de I e J nas matrizes ficou meio confuso, né? Mas se a gente for olhar para entrada e para saída, basicamente é o seguinte, ó. Depois da primeira linha, onde vai me dar aqui o tamanho da matriz e quantas gerações eu quero simular, ele vai me dar o jogo em si, vai me dar o estado inicial, certo? Então se eu voltar no enunciado, ele vai me dar isso aqui, esse desenhozinho aqui, só que em lugar de todo zero, desculpa, no lugar de todo espaço em branco vai estar escrito zero, no lugar de todo espaço preto vai estar escrito 1. Inclusive, se vocês forem comparar esse desenho aqui, ó, do enunciado, 5 espaços em brancos, aí na segunda linha tem 3 espaços pretos no meio aqui, aí faz o desenhozinho que parece nunca um kanji, né? Se vocês forem analisar esse desenho aqui, comparar com a entrada do primeiro caso de teste, vocês vão ver que é a mesma coisa. Olha só, ó, 5 zeros, certo? E aqui são 5 brancos. Aí depois vai vir um zero, três uns e outro zero, e aqui vem um espaço em branco, três pretos e um branco, certo? Então essa entrada aqui, ela é igual a esse desenho aqui. E aí, o programa quer que a gente simule 3 gerações, certo? Então se a gente vai partir desse exemplo aqui, e a gente vai querer simular em 3 gerações, espera-se que a gente pare nesse desenho aqui, né? Se vocês forem ver também o exemplo de saída, vocês vão ver que ele é exatamente aquele desenho lá. Então todo esse papo sobre I e J é só pra confundir nossa cabeça mesmo. Se vocês quiserem ser, tipo, extremamente técnicos, até dá pra falar que a entrada ela vai vir fragmentada em N partes. E aí cada fragmento vai vir com todas as partes de uma mesma linha juntas, a gente vai ter que arrumar alguma maneira de separar. Mas o jeito que eu gosto de analisar esse problema é, tipo, considerando que são só duas partes da entrada. Essa parte de cima aqui é o tamanho da matriz, tanto em linhas quanto em colunas. E o 3 significa quantas gerações a gente quer simular. E aí toda essa matriz aqui, ela vai ser a segunda parte inteira. Porque é uma coisa só. É o primeiro estado do jogo. Do mesmo jeito que essas N linhas com N colunas que a saída diz aqui, na minha cabeça eu olho pra isso aqui como uma coisa só. E essa única coisa só é o estado do jogo no final da simulação. Certo? Então só pra dar uma desmistificada aqui nesse jésimo caractere da iésima linha. Basicamente o que a gente vai fazer é pegar isso aqui, tacar pra dentro de uma matriz, e depois a gente vai aplicando as regras do jogo uma quantidade de vezes até a gente ter o estado final do jogo, certo? Então eu vou criar aqui um array que eu vou dizer que ele é o estado do jogo. Na verdade, antes de receber o estado do jogo, a gente vai receber o tamanho da matriz. E vamos receber quantas gerações a gente quer simular. Beleza, agora que a gente tem o tamanho da matriz e quantas gerações a gente quer simular, eu vou ter o estado do jogo. E aí, uma quantidade de vezes que é igual ao tamanho da matriz. Eu vou receber uma linha de entrada. Mas essa linha de entrada aqui vai ser muito melhor lá pra frente no meu código. Qual o problema? Ah, tá. Preciso de colocar ponto append aqui, porque eu quero colocar no final. Então. Uma quantidade de vezes igual ao tamanho da matriz, porque eu vou receber tantas linhas, que é o tamanho da matriz. Eu vou pegar uma linha inteira que representa o estado de várias células e vou colocar no meu estado do jogo. Na hora de contar os vizinhos de cada célula, vai ser muito melhor se eu pegar essa string aqui,
que é um array de caracteres, e transformá-la num array de realmente números. Então, ao invés de ter 5 zeros, 5 string zeros, eu vou pegar cada zero desse e transformar num número inteiro. Isso vai ser muito melhor pra mim, pra depois contar a quantidade de vizinhos que cada célula tem, certo? Que vamos olhar, por exemplo, esse zero aqui, ó, que eu dei uma riscadinha. Os vizinhos dele são, ó, esses dois zeros aqui e esses três uns que estão dentro desse quadradinho aqui que eu fechei. Se for analisar quantos vizinhos vivos e quantos vizinhos mortos essa célula tem, eu consigo ver que é 3. Certo? Essa célula tem 3 vizinhos vivos. Do mesmo modo, os números que são os vizinhos são 0, 0, 1, 1, 1. Se eu somar tudo isso aqui, dá 3. Ou seja, se eu guardar o estado de cada célula como o número, realmente como o número 1 e o número 0, ao invés de ficar colocando uma abstração tipo, if estado igual a 0, então eu vou guardar no meu estado jogo a palavra vivo, por exemplo. Então eu vou guardar isso aqui diretamente como string. Se eu guardar isso aqui como números, eu posso pegar para cada célula, somar os estados de cada vizinho e eu vou ter a quantidade de vizinhos, certo? Isso vai ser útil para mim quando eu estiver decidindo se na próxima geração aquela célula está viva ou morta. Ou seja, a melhor maneira de eu pegar a entrada que eu estou recebendo aqui e guardar no meu código é pegando cada númerozinho desse, cada zero e cada um, transformando num número inteiro, e aí depois disso eu coloco no meu estado do jogo. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Nesse exemplo, que é o exemplo da primeira entrada, a primeira linha de entrada ela vai me dar o estado de 5 células. Então eu vou pegar para cada estado, nesses 5 estados aqui, eu vou converter para número inteiro. E aí depois essa list comprehension aqui, ela vai ser uma lista. Ela vai ser uma lista com esses 5 zeros, que vai ser os estados dos 5 das 5 células da primeira linha. Como a cada iteração do meu código, a cada iteração desse loop, eu estou colocando uma lista inteira como elemento do meu estado do jogo, é por isso que ele é uma matriz. Aqui eu declarei como uma lista só, uma lista unidimensional, ou um vetor que a gente chama, né? Mas eventualmente, quando eu terminar de rodar isso aqui, eu vou colocar assim, ó, estado jogo. Aí eu vou colocar uma lista, o estado da primeira linha. Aí depois outra lista inteira vai ser o estado da segunda linha. E assim por diante. Uma lista onde cada elemento também é uma lista. A gente chama de matrizes ou listas bidimensionais. E é por isso que eu declarei essa variável aqui em cima que vai receber esse 5 como tamanho matriz, que no final o estado do jogo vai ser uma matriz. Tudo que a gente pode fazer com listas normais, a gente pode fazer com lista de lista, não muda nada o fato de que o elemento da lista é outra lista, certo? Então não precisa se preocupar. E aí agora é o seguinte, para cada geração então, eu vou fazer uma quantidade de vezes igual a quantas gerações eu quero simular. Eu vou pegar para cada célula da minha lista. Então, como é que eu pego o estado de cada célula? Dessa maneira aqui. O que acontece, então?
Estado do jogo. Quando eu pegar estado do jogo e alguma linha, pode ser a linha 0 é tudo isso aqui, a linha 1 é tudo isso aqui, até a linha 4 que é essa aqui. O elemento que tá no estado do jogo, linha, por exemplo, essa primeira linha aqui, também é uma lista, certo? Se também é uma lista, depois que eu indexei usando linha, eu vou indexar de novo usando coluna. É como se eu estivesse colocando um par ordenado. Tipo, as coordenadas num plano cartesiano, onde eu coloco primeiro o x, depois o y. Só que nesse caso eu coloco primeiro o y, depois o x, né? Primeiro eu coloco se tá em qual linha tá. Primeiro eu ando de cima pra baixo, assim, definindo linha aqui. Aí depois eu vou andar da esquerda pra direita, dependendo do valor de coluna. E no final eu vou parar em alguma, no estado de alguma célula. Por exemplo, se linha for 0, aí eu vou pegar a primeira linha inteira aqui, aí eu vou indexar de novo na primeira linha. Coluna, sei lá, vai valer 2. Então, peguei a primeira linha, aí eu vou no índice 2. Então, esse aqui é o índice 0, esse aqui é o índice 1, esse aqui é o índice 2. Peguei o estado dessa célula aqui. Como linha, vai iterar entre 0 e 4, que é da primeira linha até a última. E para toda linha, o coluna vai iterar de 0 e 4, então eu vou pegar na primeira linha todas as colunas. Depois, na segunda linha, aqui, eu vou pegar todas as colunas, assim por diante, até eu analisar o estado de cada célula da minha matriz estado do jogo, certo? Já tem 3 fors, um dentro do outro. Vai ter bem mais quando a gente começar a aplicar as regras de determinar se na próxima geração a célula vai estar viva ou morta. Então é muito importante que vocês entendam o que cada for está fazendo. Ó, esse primeiro aqui, ele quer que eu repita as regras do jogo uma quantidade de vezes igual às gerações. Então eu vou simular o jogo inteiro tantas vezes, gerações vezes. Aí, beleza. Para cada vez que eu for simular as regras do jogo, eu vou olhar todas as células. Então esses dois fors juntos eles fazem uma coisa só, que é olhar todas as células, certo? E aí para cada célula eu quero aplicar as regras do jogo. Mas antes de eu começar a escrever o código para aplicar as regras do jogo, eu tenho um problema. Porque se a gente for voltar para o enunciado aqui, ele diz o seguinte, ó. Observe que as regras são aplicadas em todas as células simultaneamente, uma vez a cada passo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o seguinte. Eu vou pegar, por exemplo, do estado inicial para o estado Q1, essa célula aqui mudou de estado. Então ela era morta, e se você for pegar essa mesma célula no Q1, agora ela está viva. Perceberam? Esse simultaneamente quer dizer o quê? Eu vou pegar estado da célula, que no caso dessa célula aqui é morta. Eu vou aplicar todas as regras do jogo. No final ela vai estar viva. E aí, esse é o novo estado do jogo, certo? Então, o que a minha intuição me diz é que eu vou pegar esse índice de estado do jogo, que é a posição que guarda o estado da célula que eu tô olhando agora, e vou mudar ele de morto para vivo. Certo? Mas se eu fizer isso, se na mesma matriz estado do jogo eu mudar o estado da minha célula de morto para vivo, antes de eu terminar de verificar o resto do jogo, quando eu for verificar essa célula aqui, que vai ser verificada depois dessa aqui, essa célula aqui ela já vai estar viva. Ela vai estar preenchida aqui. Tá pintada de vermelho, mas finge que isso é preto. Ela vai estar viva. Se essa célula vai estar viva, já tem essas duas vivas aqui, aí o que acontece? Essa célula aqui é morta, tem 3 vizinhas vivas, aqui vai dar que ela também tem que estar viva, e aí aqui ela vai aparecer pintadinha assim. Sendo que vocês podem ver no exemplo de entrada, no exemplo de processamento no caso, que essa célula que está morta aqui,
ela tem que continuar morta aqui. Certo? Por causa que ela só tem duas vizinhas vivas. E o fato de que essa célula que estava morta vai ficar viva na próxima geração não tem nada a ver com o meu processamento na hora de verificar se essa célula aqui vai estar viva ou morta nessa geração. No estado inicial também, que é o estado atual. Certo? Onde é que eu quero chegar com isso? Eu não consigo lembrar do estado que eu estou olhando agora e montar a próxima geração tudo na mesma matriz. Eu preciso de duas matrizes. Uma onde eu vou guardar o presente, digamos, e outra onde eu vou guardar o futuro. E aí toda célula que eu analisar no presente, eu vou pegar o próximo estado dela e vou colocar no futuro. Pegar o próximo estado dela, colocar no futuro. Então eu preciso de alguma maneira de pegar essa matriz presente, copiar no futuro, e aí depois eu pego o que é o futuro, copio pro presente, porque depois que eu terminar, agora isso aqui vai ser o presente, e aí isso aqui vai ser o futuro. Aí depois que eu terminar, vou pegar o futuro, tacar no presente, aí isso aqui vai ser o presente agora, isso aqui vai virar o futuro. Como é que eu copio matrizes? O intuitivo é fazer que nem quando a gente quer copiar o valor de uma variável, certo? Se eu tenho uma variável A, aí tem uma variável B, eu falo que B recebe o valor de A, B agora tá valendo 5. Do mesmo jeito que A vale 5. Para variáveis comuns, desse jeito funciona. Agora, para listas, copiar listas é um pouco mais complexo. As listas são um dos tipos de objetos no Python que existem duas maneiras de fazer cópia. Cópia rasa e cópia profunda. Eu não vou entrar muito nos detalhes de como funciona cópia rasa e cópia profunda, porque isso precisa de uma explicação que envolve orientação ao objeto. E não é necessário vocês terem conhecimento de orientação ao objeto para resolver as questões da OBI. Então não tem porquê eu me aprofundar nos vídeos desse canal, certo? Mas tudo que vocês precisam saber de cópia rasa e cópia profunda é o seguinte. Se eu pegar o presente e criar uma cópia, entre aspas, que vai ser o futuro, usando uma cópia rasa, eu quero pegar o estado de uma célula no presente e mudar no futuro. Mas quando eu fizer isso, se eu dizer que no futuro essa célula aqui está viva, automaticamente no presente ela vai passar a ficar viva também. A cópia rasa é como se os dois nomes, as minhas duas variáveis que eu quero guardar uma lista, elas estão guardando essencialmente a mesma lista. Não são listas diferentes. Se eu quero fazer que o futuro seja uma lista diferente do presente, mas que tenha os mesmos elementos, eu preciso fazer uma cópia profunda. E para fazer uma cópia profunda, eu vou importar da biblioteca copy uma função chamada deepCopy, que em inglês significa cópia profunda. Certo? E aí, estado do jogo já não é mais tão descritivo assim quanto eu queria. Agora eu estou trabalhando com duas matrizes diferentes que também guardam o estado do jogo, certo? Então eu vou colocar outro nome para essa matriz de estado do jogo. Eu vou dizer que essa que eu tô manipulando agora vai ser o presente. E aí eu quero que exista uma matriz chamada futuro, que vai ser uma cópia profunda de presente. E depois que eu calcular o novo estado da minha célula, analisando ela no presente, eu quero guardar esse estado novo no futuro. Beleza? Então agora que eu tenho duas matrizes, presente e futuro, eu consigo aplicar as regras do jogo em cada célula simultaneamente.
quer dizer que a decisão que eu vou tomar sobre a vida ou morte de uma célula não vai afetar a decisão que eu vou tomar sobre vida ou morte de outra célula que está no mesmo período de tempo. Só vai passar a afetar nas próximas gerações. Então, beleza. Quais são as regras do jogo? As regras do jogo são o seguinte. Antes de eu aplicar elas, eu preciso calcular quantos vizinhos uma célula tem. Então, vamos fazer isso. E aqui que vai entrar aqueles mais fortes que estavam falando. Então, por isso que é muito importante vocês entenderem o que cada for está fazendo. Não, pra ficar mais didático, eu vou escrever na mão essa lista aqui. O que eu tô fazendo aqui, então? Bom, vou pegar de exemplo aqui. Esse texto aqui é muito pequeno, eu vou usar o desenho. Bom, vou pegar de exemplo aqui. Essa célula morta aqui, que está no centro da minha matriz. Certo? Quais são os vizinhos dela? São essas 8 que estão em volta, certo? Então, nesse quadradinho 3x3 aqui, tirando ela própria, os vizinhos são todas as outras. Certo? Se eu pegar as coordenadas no estado do jogo dessa célula aqui, essas coordenadas são linha e coluna. É assim que eu estou usando para acessar o estado da minha célula que eu estou analisando agora, certo? Aí, para eu pegar os 8 vizinhos, esses caras aqui, eu consigo escrever as coordenadas de todos eles em função das coordenadas da minha célula que eu estou olhando agora. Porque, por exemplo, se eu pegar essa posição aqui, que está em X, é o linha e o coluna. Esse vizinho aqui, próximo X, ele está na mesma linha, só que ele está na coluna da minha célula menos 1. Certo? Então eu consigo expressar a posição dele em função da posição da minha célula atual. Esse outro xzinho aqui, por exemplo, ele está na linha anterior, uma coluna depois. E eu chego nele. Esse aqui, sei lá, ele está na próxima linha, na próxima coluna. Certo? E usando essa lógica de pegar as posições dos meus vizinhos em função da posição da minha célula, eu consigo chegar em todos os vizinhos, certo? Então, esse linha vizinho, coluna vizinho aqui é isso. Se vocês forem perceber, ó, linha e coluna são a linha e a coluna da minha célula. A esse mod linha e mod coluna aqui, eles vão iterar entre menos 1, ou seja, o anterior, a linha anterior, a linha atual e a próxima linha. A coluna anterior, a coluna atual e a próxima coluna. E aí, iterando. Para cada valor desse, eu vou passar por todos esses. Depois desse aqui, todos esses. Aí depois esse aqui, todos esses. Isso aqui vai rodar, então, esse loop vai rodar 9 vezes. Certo? E se eu for olhar para esse 3x3 aqui, realmente ele tem 9 células. Certo? Mas o que acontece? Nem toda combinação de coordenadas que eu calcular aqui, somando algum desses valores na minha linha, somando algum desses valores na minha coluna, vai ser... Opa. Nem toda soma que eu fizer assim vai me dar um par válido de coordenadas de vizinho, certo? Por exemplo, essa célula aqui. Ela não tem o vizinho que está na mesma linha na coluna anterior. Essa célula não existe. Do mesmo modo, ela não tem o vizinho que está na mesma coluna, mas na linha anterior
assim, aqui em cima. Essa célula também não existe. Então, antes de eu pegar o estado do meu vizinho e somar na quantidade de vizinhos, inclusive eu quero contar os vizinhos, então eu preciso calcular isso aqui. Cada célula vai começar com 0 vizinhos e é aqui eu tô contando. Antes de eu pegar o estado do meu vizinho e somar em vizinhos, eu preciso verificar se esse par linha vizinho coluna vizinho é válido. Ele vai ser válido quando linha vizinho e coluna vizinho estiverem entre 0, que é o primeiro índice aqui, e tamanho matriz menos 1, que é o último índice. Se ele estiver entre 0 e o último índice, ele é um valor de... Perdão. Ele é um valor de... Opa. É um valor de linha válido. Então tem que estar entre isso aqui. E aí, do mesmo modo, coluna vizinho, ele tem que estar entre 0 e tamanho matriz menos 1. Pra ele estar nesse alcance aqui. Isso é uma coordenada válida. E esses dois têm que ser verdade ao mesmo tempo. Tanto linha quanto coluna vizinho tem que ser coordenadas válidas pro par de coordenadas ser válida. Então eu vou ver o seguinte, ó. Se não for verdade que o linha vizinho tá entre 0 e tamanho matriz menos 1. E faltou aqui. Vou deixar em tela cheia aqui só pra dar pra ler. Se linha vizinho tá entre 0, inclusivo, e tamanho matriz exclusivo, porque já tá fora dos índices, e coluna vizinho tá entre 0 inclusivo e tamanho matriz exclusivo, linha vizinho e coluna vizinho são válidas, certo? E aí eu quero considerar. Se não for válido, então eu quero a negação disso aqui. Se o par não for válido, eu vou ignorar esse par e eu vou ir pro próximo. Além disso, se modificador de linha for igual a 0 e modificador de coluna for igual a 0, então eu vou fazer o quê? Eu vou olhar o estado, supondo que eu esteja analisando essa célula aqui. Eu vou analisar o estado do vizinho, entre aspas, que tá na mesma linha e na mesma coluna. Ou seja, o vizinho que eu tô olhando é a própria célula, certo? E a própria célula não é vizinha dela mesma. Então eu também tenho que ver se mod linha e mod coluna não são 0 ao mesmo tempo. Porque se forem 0 ao mesmo tempo, eu tô considerando a célula como vizinha dela própria. E aí isso vai zoar as minhas contas. Então eu também tenho que considerar o seguinte, ó. Se mod coluna e mod linha forem igual a 0, eu também quero ignorar o estado, porque eu não quero saber o estado da minha própria célula quando eu tô contando os vizinhos. Beleza. Eu verifiquei que o par linha-coluna é válido e que eu não tô olhando para a própria célula em si. Agora, como eu falei lá no começo da aula, quando a célula tá viva, o estado dela é 1, e quando a célula tá morta, o estado dela é 0. Ou seja, para contar os vizinhos, eu só preciso somar na minha variável vizinhos já direto o estado da célula, que eu quero saber. Diretamente o estado do vizinho, no caso. Então, linha vizinho, coluna vizinho. Agora saindo desses fors aqui, que nesses fors eu tava contando os vizinhos de cada célula. Terminei de contar os vizinhos da minha célula que eu tô olhando agora. Quero saber o seguinte. Se
Agora a gente vai para as regras do jogo. Se a célula tá morta e a quantidade de vizinhos é 3, ela tá viva. Então vamos colocar essa condição. O que é bool estado da célula? Se a célula tá viva, o valor do estado da célula é 1. Quando eu passo 1 para bool, ele retorna true. Ou seja, isso aqui retorna true se a célula tá viva e false se estiver morta. Aí eu quero ver o seguinte, então. Se a célula não está viva e vizinhos é igual a 3, ela tem 3 vizinhos. Então, na próxima geração, no futuro, ela vai estar viva. Beleza. Mas caso não seja isso, se não é esse o caso que eu tô olhando, eu vou olhar a próxima regra então. Se a célula morta possui uma quantidade de vizinhas vivas diferentes de 3, ela continua morta. No futuro, lembrando que o futuro ele começou com uma cópia de presente, se a célula é morta aqui, aqui ela já tá morta. Né? Não precisa fazer nada. Então, se a célula tá viva e possui 2 outras vizinhas vivas, ela continua viva. Então vou verificar agora para a célula viva. Se uma célula viva possui menos que 2 vizinhas vivas, ela morre. Se uma célula viva possui mais que 3 vizinhas vivas, ela morre. Então, ao invés de eu ter que implementar essa regra aqui, essa aqui e essa aqui, que é pra quando a célula tá morta, eu sei o seguinte, ó. Se ela tava morta, não passou a ser viva, que é essa condição aqui. Se ela tava viva e não continuou viva, que é essa condição aqui, obviamente ela tá morta, certo? Então, não preciso me preocupar em verificar à risca as outras condições. Eu sei que se ela não passou a ser viva e nem continuou viva, ela vai ficar morta. Beleza? Isso aqui para cada célula. Agora, terminei de... Para todas as células, eu contei todos os vizinhos. Aí eu defini se na próxima geração ela vai estar viva ou morta. Depois que eu fizer isso, então fora desse fora aqui, agora eu tô no escopo do geração, eu vou ver. O meu presente vai passar a ser uma cópia do futuro. Depois que eu terminei de aplicar as regras do jogo, entre aspas, simultaneamente, agora o futuro passa a ser o presente. Aí o novo futuro eu vou calcular quando eu aplicar isso aqui de novo. E eu vou mudar o valor dele aqui. Aí depois que eu calcular o novo futuro passa a ser o presente. Eu repito isso aqui, uma quantidade igual a geração, que é quantas vezes o meu programa quiser, certo? Então agora, fora de todos os loops, nessa parte do código aqui, eu já repeti as regras do jogo para todas as células, contando todos os vizinhos, a quantidade de gerações que o meu programa quer. Agora o meu programa está pronto já.
Só preciso mostrar na tela o valor de presente, que é o estado final. Então, para cada linha no presente, esse método join aqui das strings é uma maneira curtinha de pegar um iterador, por exemplo, o linha, e tacar tudo pra dentro da string. Vamos ver se esse código funciona então. Vamos ver, estado da célula linha vizinha. Ah, estado da célula não. Quero olhar o presente. Preciso converter os elementos de linha para string, ao invés de deixar eles como inteiro. Também simples, né? Eu posso fazer isso com uma list comprehension. Acho que agora vai. Eita, não foi. Aqui, ó. Importante separar. Essa aqui é a saída. Essa aqui é a entrada. E aí daqui pra frente é a minha saída. Bom, vejam bem, pessoal. Vamos analisar então qual pode ser o erro nesse código aqui. Provavelmente um erro de digitação. A saída eu tô recebendo, senão não daria algum problema na hora de preencher. Vou esconder o enunciado aqui. Senão daria algum problema na hora de preencher o array presente. Certo? E a saída tá errada. Quer dizer que eu não tô calculando direito o, o próximo estado de cada célula. Quando eu tô calculando o estado de cada célula, eu tô levando em consideração se ela tá viva ou morta. Isso aqui é a função bool que me diz. Então, a menos que tenha um erro no próprio Python, o erro não tá nessa metade da condição aqui. E aí, outra coisa que eu tô levando em consideração também é a quantidade de vizinhos que cada célula tem. Certo? Ou seja, se eu não tô determinando direito qual é o próximo estado de cada célula, provavelmente eu tô errando na hora de contar os vizinhos. Então vamos voltar de novo para essa parte do código aqui, que é onde conta vizinhos, e vamos ver se a gente consegue achar o erro. Acho que deve estar por aqui. Ah, exatamente, ó. Ó, vizinhos recebe o estado do vizinho. É o que está escrito. Mas o que eu quero fazer é pegar o estado de cada vizinho e incrementar na variável vizinhos, certo? Que aí ela vai passar a ser 1, 2, 3, 4, certo? Do jeito que estava antes o código, esse vizinhos aqui, ele só passava a ser o estado do último vizinho. Então o valor máximo dele era 1. Quer dizer que nenhuma célula tinha coisa de mínimas de vizinhos para estar viva na próxima geração. E é por isso que daqui pra cá todas as células estavam mortas. Vamos ver se agora vai então o nosso código. Aqui é a saída. Como vocês podem ver, exatamente igual ao exemplo de saída. Vou testar com outro exemplo só pra dar uma olhada. Mas se tiver errado, eu não vou saber. Que eu não quero olhar, não. Bom, peraí. Onde é que começa a saída? A saída começa numa linha de todos zeros. Então daqui pra baixo é a saída, daqui pra cima é a entrada. Não vou olhar se esse código aqui tá certo.
Mas parece que sim, olhando superficialmente. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso qualquer dúvida, deixe nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.